Aí o que acontece? Eu peguei, a hora que eu ergui aquelas pernas assim, daí eu olhei pro outro lado da rua, né? Falei, tá lá o dono das pernas. O cara tava lá só com os toquinhos, né? E daí eu coloquei. Salve, salve família, como é que vocês estão? Tudo bem, beleza? Hoje estamos gravando aqui nosso primeiro episódio de podcast com meu amigo vereador Camargo. Satisfação, Camargão. Muito obrigado. Aí, meu mano. Irmão, vamos fazer umas perguntinhas aqui, vamos fazer algo rápido, para não cansar o pessoal aqui também, né? Umas perguntinhas rápidas aí. Sobre a polícia, pode ser? Pode ser. Vou começar aqui com a rotina real. Então a pergunta número 1, Camargo. Como começa um dia normal na vida de um sargento da Polícia Militar? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, cara. Tô aqui honrado de estar aqui com você, tá? Então, o dia começa de manhã às 8 horas da manhã, eu assumo o serviço, né? Então eu tava ultimamente em Santa Teresa do Oeste. Então eu tinha que estar 8 horas da manhã lá em Santa Teresa. Eu acordava às 7h15, tomava banho, me arrumava, vestia toda a farda ali, porque você tem que ir impecável, né? O teu boot tem que estar lustradinho, a farda bem apresentável, boina, você tem que estar sempre com o cabelo baixo, né? Parado ali. Então a gente se farda, coloca o colete, o cinto. Eu, no caso, 7h30 saía de casa, 7h30 não, 7h15 mais ou menos, eu levantava, uns 15 minutos ali eu me arrumo, sou um cara rápido pra me arrumar. Opa! E aí 7h30 mais ou menos eu tava no batalhão já. Aí eu pego a viatura ali e vou pra Santa Teresa, então tenho que estar 8 horas lá. E nesse percurso, a gente então se deslocava ali de Cascavel Santa Teresa do batalhão, chegando lá assumia o serviço. Tomava um café ali de manhã com a minha equipe, os policiais ali que trabalham junto comigo, já colocava em pauta o que tinha acontecido na noite anterior, e se tinha alguma orientação também a gente já conversava ali, aquela conversa de cozinha mesmo, no café da manhã, a gente alinhava bastante coisa, e aí começava o trabalho, né? E muitas vezes ia pra rua, dependendo da situação, às vezes também tinha funções administrativas, porque o sargento, na verdade, ele tem bastante função administrativa, não é tão operacional, principalmente um comandante de destacamento. É lógico, muitas vezes eu ia junto com a equipe em algumas situações, mas não é uma coisa que eu tô somente ali junto com a equipe. Que legal, irmão. Uhum. Mas se faz bastante coisa, então, dentro lá do centro de operação, no caso. Isso, do destacamento, né? Do destacamento que chama, porque assim. O sargento, ele faz apuração de procedimentos internos, né? Por exemplo, se há uma situação de uma transgressão disciplinar, então é a gente que apura, que houve testemunha, que houve o policial, o advogado, defesa. Então tem todo um procedimento e muitas vezes cai na nossa mão esses procedimentos. A gente é encarregado. Esse é um deles, mas tem outros procedimentos. Inquérito policial militar, né, no caso, que a gente muitas vezes é escrivão. Então tem a função de gerir o destacamento, suprimentos, situações de estrutura, situações também de você fazer um bom relacionamento ali com a comunidade, com o pessoal do municipal ali, o prefeito, né? Então tem tudo isso. Então toma um tempo aí que às vezes a gente não consegue ir pra rua. Eu sou um cara que eu gosto muito de estar na rua. Sempre gostei. Tá envolvido ali com a comunidade, atendendo o pessoal, dando uma atenção. Isso, e atender ocorrência mesmo. Tipo, quando tem as ocorrências assim no rádio, às vezes eu fico me coçando pra ir, mas não posso. Né? Porque eu tô sozinho. Mas acontece por um exemplo assim de você tá indo pra lá, não ter chegado lá e já ter uma ocorrência pra atender, você ter que ir mais rápido. Já aconteceu isso contigo ou não? Já aconteceu, deu copiar no rádio. É porque eu saio de Cascavel, já ligo o rádio, né? Já tá nativa. Ou seja, quando você entrou na viatura, colocou o cinto, saiu aqui de Cascavel, você já tá nativa. Você já tá nativo, você já tá copiando tudo que tá acontecendo que interessante. Na rede. Eu acho que muita gente não sabia disso. Você vê, pessoal, que cada um coloca uma situação diferente pra gente, né? Muito legal. Camargão, vamos com a segunda perguntinha? Vamos lá. Ocorrência mais inusitada. Qual foi a ocorrência mais engraçada ou inusitada que o senhor já atendeu? Cara, foi uma situação de uma abordagem. O que aconteceu? Antigamente ali no Brasil, perto da Master, ali, não sei se você conhece aquela região, perto daquele posto, acho que é posto, é um dos postos Pegorário, ali no Brasil. Era a antiga Master, ali mais ou menos onde era o Bamerinos, um pouquinho pra frente. O que acontecia ali? Tinha aqueles canteiros antes no meio da Brasil. Hoje não tem mais, mas antes tinha uns canteiros bem altos ali, tipo uma cerca viva. Tipo esse da antiga Carlos Gomes aqui? Ele não era bem daquele jeito, mas tinha bastante plantação, sabe? Tipo uma cerca viva, assim, aquela folhagem assim que era bem
Tipo assim, dava pra esconder as coisas dentro ali, no meio, né? No meio da folhagem. Aí tinha um ponto de tráfico ali. Aí, volta e meia, a gente batia ali, a gente fazia as abordagens e acabava pegando traficante ali com pedra de crack. Era um lugar também de muito travesti, fazia programa ali naquelas esquinas. Então a gente queria produzir, a gente ia pra lá, abordava ali, tivesse algum indivíduo ali meio suspeito, você pode ter certeza que ele tá traficando. Então a gente pegou bastante droga ali. Tinha tempo dos orelhão ainda, os caras escondiam dentro do orelhão, tinha uma cavidade assim. Rapaz, os caras já eram... Rapaz, escondia ali, tinha uns buracos assim no orelhão, você metia a mão lá, você tirava aqueles pacotinhos cheios de pedra de crack. Aí o que aconteceu? Uma noite eu e meu amigo, a gente foi pra lá e a gente fez umas abordagens. E nisso que a gente fez umas abordagens, a gente sempre olhava aqueles meios dos canteiros, porque às vezes você achava alguns produtos furtados ali, produto novo, que os nóia furtavam nas lojas. Roubava e já jogava ali já. Trocava pela droga e o traficante, escondia ali. Ah, escondia ali. Exatamente. Olha só. Então a gente já ia ali naqueles canteiros, a gente achou algumas coisas ali e tal, produtos. E um dia eu fui lá, cara, e daí eu olhei no canteiro assim, abri aquele canteiro e vi duas pernas assim. Duas pernas, cara. Ô, louco, falei, mano, como cara, assim? Já me deu um gelo assim, eu falei, cara, É um cadáver. Achei um cadáver aqui. A hora que eu puxei aquelas duas pernas, estava assim, a sola assim pra cima, sabe? Uhum. Tinha alguém de bico, né? Aí eu puxei as duas pernas, que eu peguei naqueles pés assim, puxei, era duas pernas mecânicas. Eu olhei do outro lado da rua, tinha um cara que ele tá vivo ainda, esse cara. Ele tinha tirado as pernas. Misericórdia. É logo eu todo arrebentado, acidentada, da risada do coitado. Ele tinha né, tirado as pernas mecânicas pra ir pedir lá no meio. Ficava numa esquina Deus, pedindo, homem. se arrastando só com o joelho, cara. Caraca, você vê o nível que chega, né? O que a droga faz com o ser humano, né? Eu, Pois assim, é. sou prova viva disso, né, pessoal? Não é fácil, né? Sim. O nível que a pessoa chega... Pra buscar ali a sustentação pro vício. Aí o que acontece? Eu peguei, a hora que eu ergui aquelas pernas assim, daí eu olhei pro outro lado da rua, né? Falei, tá lá o dono das pernas. O cara tava lá só com os toquinhos, né? E daí eu coloquei. Eu coloquei de volta as pernas e chamei meu parceiro. Falei, tem um corpo aqui. Ele tem um corpo? Como assim? Daí eu falei, cara, tem um cadáver ali. Daí ele foi seco, assim, meio assustado também, né? Porque a mesma reação que eu tive, ele teve na hora. Daí ele pegou as pernas, assim, e ergueu, assim. Da hora que ele ergueu, ele viu que era duas pernas mecânicas. Tá louco, mano. Mas nessa época não tinha celular, não tinha nada pra filmar, né, cara? Porque uma dessas aí tinha que ter filmado, né, irmão? Não, é verdade. Pelo Tinha que falar, amor de tinha um Deus. corpo aqui. A hora que flagrar ele tirando, né, aquelas pernas. Daí ele ergueu aquelas pernas assustado também, igual eu fiz a primeira vez. Daí ele viu que não tinha, daí ele começou a dar risada. Falou, louco. Você vê, né, Você me cara? enganando aí, cara. Daí eu falei, olha lá o cara, dono das pernas. Então, tipo assim, foi uma situação inusitada que chamou nossa atenção. O cara tirava, você acredita que o cara tirava as pernas, chegava ali naquele ponto, tirava as pernas pra ir lá pedir esmola ali, ficar no farol, pedindo esmola no semáforo. Isso As acontece pessoas muito, ficavam né? com dó, viu o cara se arrastando e as pernas mecânicas dele guardadas lá no meio Não, da tá plantação, louco, né, do cara? mato. Então, cara, é uma situação assim que a gente dá risada, mas assim, você vê como é que é. O que você falou da droga, né? O que a droga não faz com as pessoas pra sustentar seus ela vícios. vende situações assim na pedra, eu já vi falar assim, pessoas que vendem até a porta, até a janela da casa pra poder trocar por droga, né? É terrível. Aham, exatamente. Camargão, chamados curiosos. Já recebeu algum chamado que quando chegou no local não tinha nada a ver com o que foi informado? Cara, isso aí é o que a gente mais recebe, cara. É o que mais acontece? Meu Deus do céu. Se tem um povo que gosta de chamar a polícia, é o brasileiro, É né? o brasileiro. A gente fala que o brasileiro ele não sabe usar bem a polícia. Às vezes chama pra uma fuleiragem e, na verdade, você chega lá, você desloca ali uma estrutura, chega lá e não é necessidade de polícia, entendeu? Ou às vezes uma intriga de vizinho, assim. Entendeu? Uma vez, o que aconteceu? A menina chamou nós lá, ligaram lá, a gente tava saindo de serviço ainda pra ajudar, que daí o polícia fica mais, saindo de serviço, né? Aí, se for uma situação de emergência, roubo, confronto, alguma coisa, cara, todo mundo vai, mas assim, umas coisas que não é serviço da polícia. Enfim, ela ligou lá e abriu uma ocorrência de maus tratos de animais. E a gente se deslocou pra lá. Maus eu lembro, tratos de animais. faltava 15 para as 7, mais ou menos. Chegamos lá na casa, a gente deu uma olhada no cachorro. O cachorro tinha um problema físico, mas era de natureza do cachorro. O cachorro, as patas de trás, ele meio que se arrastava, sabe? E só que era um cachorro que tava, assim, saudável, aparentemente. Daí a gente chegou lá, abordamos o dono do cachorro. Ele falou, não, meu cachorro não tem maus tratos nenhum, ele só tem uma deficiência. E tava ali esse pessoal acho que era protetor dependente, né? Que fala. Dela, a menina chegou e falou, mas olha ali, ele tá comendo arroz de ontem.
Daí meu colega olhou assim, Tipo, nada a ver, né, comendo cara? arroz de ontem. Daí meu colega falou baixinho pra mim assim, cara, até eu como arroz de ontem. Até nós comemos arroz de ontem. Quem nunca comeu? Eu já passei fome, E mano, daí, pelo amor de Deus. daí a gente olhou assim, tinha arroz, tinha uma bandeja com arroz ali, uma tigela, tinha água, o cachorro tava solto, não tava preso. Daí o cara falou, ó moça, se você acha que tá mal cuidado, pode levar. Pode levar, eu não tô prendendo o cachorro nenhum aqui, o cachorro é nosso, mas se você quiser, se você achar que tá mal cuidado, leva e cuida você melhor então. O cara até foi meio assim, deu uma trucada, né? Eu sei que no fim a menina levou o cachorro do cara. Levou o cachorro Levou. embora. Só que assim, o cachorro não tinha nenhum sinal de maus trato. O cachorro, Mas o cara deu o cachorro? o cara deu o cachorro. O cachorro tinha apenas uma deficiência física, entendeu? É, um mal entendido, né? Daí o cara falou, não, com esse cachorro eu peguei ele assim já. Ele já tem, não sei se foi ele atropelado, que a gente ganhou esse cachorro, ele já era desse jeito. Só que tava lá, ele tava solto, tinha casinha, tinha água, tinha comida. Então, são situações que, né, a gente pensa assim, pô, podia ir lá num bairrão lá e pegar aquele cachorro sarnento que tá na rua, que aquele lá precisa sim de um tratamento, não tem um dono, mas aquele que tinha um dono, que tinha apenas uma deficiência física, a gente acabou indo lá e, bem no fim, não deu em nada. E o pior de tudo, acaba perdendo um certo tempo, né? Poder tá atendendo uma ocorrência ou algo mais sério, né? E tá ali por um cidadão que não presta atenção no que tá fazendo. Exatamente, é isso que a gente fala. Só porque... pode que a pessoa imaginou que o cara tinha batido no cachorro, tinha, sei lá. Porque... Talvez assim, até por desconhecimento, né? Vamos tentar justificar que não foi assim má intenção da pessoa, até pela a situação que ela viu e achou que tinha uns maus tratos. Mas é uma situação que talvez antes de chamar a polícia, né, já querer prender o cara, tem que dar uma analisada melhor. Pessoal, vocês que acham aí que só atende bandido, só atende ladrão, é só traficante, não é, atende de tudo, viu, pessoal? Vocês estão vendo aí. Pergunta número 5, Camargão. Não, número 4. Histórias que parecem mentira. Tem alguma história que aconteceu no serviço que, se contar, as pessoas acham que é mentira? Bom, você já contou a primeira, né? Se contar, parece que é quase mentira, mas tem mais alguma assim parecida ou não? Cara, tem várias, inúmeras. Vou contar uma aqui que também, eu falo que eu trabalhei bastante tempo aqui na região norte, ali dá pra você escrever um livro, cara. Dá pra você escrever um livro. Então, eu também nós estávamos patrulhando num domingo à tarde. E aí a gente, devagarzinho, escutamos um barulho, mexendo no meio do mato. E tava ali na Avenida Interlagos ali, que era um local até habitável, né? Até habitável. Bastante gente. Tipo assim, não é uma área assim de zona rural. Sim, bastante não, ali tem habitação. Uma né? Bastante pessoas que passam por ali, que convivem ali. E aí o que aconteceu? A gente viu o mato mexer assim, escutamos um barulho. Daí falamos, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo, né? Cara, a gente foi lá, sem mentira, tinha um casal ali, mais ou menos, uma mulher, acho que devia ter uns 65 anos pra cima. E daí a gente viu que a mulher se vestindo, né? Achamos meio esquisito, cara. Daí nisso veio um cidadão também vestindo a roupa ali. E também mais ou menos ali de uns 60 e poucos anos, quase uns 70, cara, um casal bem idoso, né? Já velho, já homem. Aí, cara, coube a gente dar um sermão neles, né? Fala, porra, mas aqui, cara, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Parece bicho aqui no meio do mato. Ó. Ali no Interlagos, ali. Vamos ter um pouco de respeito com as pessoas, de repente tem uma criança passando. Aí vocês sabem quem que é esse pessoal do Interlagos e família, comenta aí, coloca embaixo aí, comenta aí pra nós aí. Não comenta não, brincadeira. Então, tem várias situações aí, essa é uma que eu lembrei aqui, mas tem inúmeras. Show de bola, mano. Situação tensa que virou aprendizado. Qual foi a situação mais tensa que depois virou um grande aprendizado na sua carreira? Alguma situação assim que não foi fácil, que você pensou, nossa, parece que é o fim, mas você aprendeu muito, assim, edificou muito a tua carreira. Teve uma situação que eu aprendi bastante e eu levo pra vida que, assim, antigamente, quando você é recruta, você é meio louco. Você sai, você quer prender todo mundo, você quer ser o justiceiro, às vezes você é meio afobado. Eu, né, tô falando de mim. Então, eu tinha um costume, assim, a gente tava no Melissa, no bairro Melissa, e surgiu uma moto ali e começou a fugir de nós. A gente começou a ir atrás dessa motocicleta e vai. Eu tinha um costume, cara, de atirar pra cima. E ninguém ensina isso em escola, de formação, mas, não sei, dei um tiro pra cima, né? De aviso, tipo como se fosse um tiro de aviso. Achando que o cara ia parar, né? Pô, o cara vai parar porque se atirou pra cima. E uns dias antes, um comandante meu, ele tinha falado, não atire pra cima em ocorrência. Não atire porque essa munição, esse projétil, ele vai cair em cima de uma residência e pode ser que acerte uma pessoa. E aquele dia a gente começou aquele acompanhamento e eu dei um tiro pra cima.
Aí o cara pegou uma distância, deu um tiro pra cima pra ver se ele parava, né? Resumindo, esse cara ali, depois ele abandonou a moto lá na beira do mato, fugiu, a gente pegou a moto no mesmo dia. E quando a gente foi pra base nossa, tinha uma outra equipe lá, era 2 equipes na UPS. E aí essa outra equipe chegou em nós, perguntou, alguém atirou em alguma ocorrência aí? Daí eu já me prontifiquei, falei, eu atirei, estava atrás de uma moto e eu atirei. Daí ele falou, ele me deu a munição na mão. Ah, você tá zoando. Ele falou, ó, cara, por Deus que não caiu na cabeça de uma criança. A gente foi chamado numa ocorrência, furou o telhado, furou o forro e caiu no banheiro. E a mãe da menina, acho que era uma menininha, falou que um pouco antes, caiu perto da pia do banheiro, um pouco antes a menininha não tinha usado o banheiro. Mas será que quando caiu assim essa bala, ela chegou a perfurar essa pia assim? Chegou Perfurou a pia. A pia não tem, a pia não. Mas o teto sim, né? O teto sim, porque caiu no banheiro, né? E aí eu lembrei das palavras do comandante lá que tinha falado, não atire pra cima. E a gente é teimoso, às vezes a gente tem que aprender assim, na prática, né? Olha só, pessoal, fica de exemplo aí, ó, pra quem tem arma de fogo, não atira pra cima. Então Pode é acabar. uma coisa aí que hoje em dia, depois daquele dia, nunca mais na minha Nunca vida mais. eu atirei pra cima. É um Se eu exemplo, né, preciso irmão? dar um tiro de advertência, que na verdade nem existe tiro de advertência, né? Mas que se atire no barranco, né? Na terra. É. Se for pra você atirar no asfalto também não atire, porque ela vai ricochetear, né? Ela vai ir pra algum lugar, mas somente se for terra ou areia, aí dá. Mas outro tipo de pra cima, ou asfalto. E no meio do concreto. perímetro urbano, com certeza é bem mais complicado, né? Pois é. De atender uma situação dessa, né? Que você Sim. precisa usar uma arma de fogo, né? Então, assim, é uma coisa que o cara tem que atirar somente, assim, numa situação muito, assim, necessária de atirar, né? Porque o tiro, ele é uma coisa que é tipo uma flecha, não volta mais, né? Não volta mais. Não volta mais. Se atirou, pode ser que tenha consequência grave, né? Foi o que eu aprendi nessa ocorrência. Eu levei pra vida. Aquelas palavras daquele comandante parece que ecoam na minha mente agora. Não atire pra cima. Eu falei pra você não atirar, não atire pra cima. Você vê, né, irmão? Essa marcou, então. Sim, essa marcou bastante, Boa, cara. com certeza. E ele, segundo ele, né, segundo o que ele me falou, ó, essa munição com a mesma força que ela sobe, ela vai descer. Então, pra ela furar um telhado, pra ela Imagina a furar... pancada, né? Exatamente. É, realmente, se bater na cabeça de alguém, pode até acabar, Sim. né? Meu irmão, pergunta número 6. Relação com a equipe. Como funciona a liderança de um sargento dentro da viatura? Ó, essa daí é boa. Como funciona a liderança de um sargento dentro da viatura? É mais amizade ou mais disciplina? No trampo, assim? Na verdade, tem os dois, né? Eu sou um cara temperado, né? Mas assim, o militarismo, ele impõe a disciplina como regra. Então, se você é sargento, você não quer ter uma relação de amizade, você quer ter só uma relação profissional, a disciplina vai estar ali, e isso é muito claro no regulamento, no sistema do militarismo. Antiguidade é posto, a gente fala, né? Antiguidade é posto. Então, tanto um sargento, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, aí tem oficiais, né? Tenente, capitão, major. Então, é respeitado independente. A gente às vezes não tem uma afinidade, mas o respeito ali é uma coisa que, se você não respeitar, o regulamento vem firme em cima de você, né? Em primeiro lugar, o trabalho. A relação profissional. Porque assim, ó, nós estamos ali numa equipe, mas independente das nossas diferenças, a gente tem uma missão, que é fazer segurança pública. A gente tem uma missão que é ir atrás do bandido. Então, não dá para levar por lado pessoal nada. Cara, é o sargento mais antigo, que se tiver ali, ou é o cabo que é o mais antigo e tem outro soldado, ou se é um subtenente, então a gente vai ter que acatar. E se der ruim também, quem vai responder é o mais antigo, porque ele é o líder da equipe, ele é o comandante da equipe, entendeu? No caso, sempre o mais antigo, então, é a pessoa que disciplina vai é responder rígida. ali pela situação. Disciplina não, é hierarquia, porque Hierarquia. a militarismo é 2 bases, disciplina e hierarquia. Então, a hierarquia ela é muito firme, você tem que respeitar. Eu lembro quando eu cheguei no batalhão, tava na escola, e tinha um sargento lá que era o nosso coordenador de curso, e tinha um cachorro no pátio. E ele falou assim, antiguidade é posto, até aquele cachorro que tá ali, ele é mais antigo que vocês, porque ele tá aqui mais tempo que vocês. Então ele tem mais anos mais tempo de PM do que vocês. Deu uma zoada, mas já deu uma indireta. Pra você entender como que funciona. Você sente a pegada. Mas assim, eu sou um cara muito parceiro. Eu venho da iniciativa privada e aprendi isso, que é mais ou menos a arte da guerra, né? Que lá diz, dê a vida pelos seus comandados e eles
eles estarão com você. Trate eles como seus filhos e eles estarão com você até a morte. Então eu sempre levo esse lema de Ter um bom relacionamento, né? ter com um a bom mente, né? relacionamento, exatamente. Um bom relacionamento. Beleza, meu mano, bora lá. Relação com a equipe. Número 7, medo da profissão. Olha só, medo da profissão. O policial também sente medo, porque parece que às vezes não sente, né? O policial também sente medo. Como o senhor lida com isso? O medo é uma questão assim de que eu acho que no ser humano, de tudo que é novo, né? De tudo que você vai fazer que é novo, que você sabe que tem um risco. Então, muito mais no começo, eu não vou dizer nem que é medo, mas assim, você fica um pouco tenso, você fica um pouco apreensivo. Só que eu creio que você sempre tem que ter esse cuidado, porque não vou dizer que é medo. E também, se for medo, também não tem problema nenhum em dizer que é medo. É natural, né? É. Porque assim, o medo, a gente tem que fazer tudo que tem que ser feito com medo ou sem medo, entendeu? A gente nunca pode deixar o medo nos parar. A gente tem que ir lá e ter uma coragem maior do que o medo. Fazer com que a nossa coragem, a nossa vontade de fazer seja maior do que o medo. Esse é o meu grande lema. Eu penso assim na minha vida. Tudo que eu for fazer, se eu estiver nervoso, se eu estiver com medo, se eu estiver tenso, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu não vou deixar o medo me parar, entendeu? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, as oportunidades elas são agora. Então, o medo ele existe. Só que o que você tem que fazer? Tirar proveito, fazer com que esse medo se torne prudência. Porque imagina um cara que não tem medo de nada, que não é temente a nada. Não dá certo. Ele vai morrer fácil. Vai morrer fácil. Por quê? Porque ele não vai considerar os riscos. E a gente tem que considerar os riscos. Mas né? durante alguma ocorrência assim, que aconteceu aqui em Cascavel, na região onde o sargento trabalhou, alguma situação que ocorreu assim, que realmente assim, pensou, pô, e agora, será que eu tô, assim, algum risco de morte, assim, que você lembrou da sua esposa, da sua família, talvez, em algum momento assim? Já teve ocorrência. Só que assim, todas eu fui muito, assim, passou esse pensamento na minha cabeça, mas por outro lado, passou o pensamento também que Deus estava comigo. Eu sempre pensei assim, Deus está comigo, entendeu? Olha que Deus benção. não vai deixar acontecer nada comigo. Sempre tive essa confiança em Deus. Eu acho que a fé nossa ela é muito importante para nossa vida. Então, sempre que vinha esse pensamento, mas ao mesmo tempo já vinha o outro, que Deus estava comigo. E se fosse para eu morrer cumprindo a minha missão, se for para eu morrer, né? Porque eu estou com 13 anos de PM, é Deus que vai regir, vai guiar a minha vida. Tem uma passagem na Bíblia que diz que não cai uma folha aqui na terra sem a vontade de Deus. Então eu sempre permaneço nessa palavra, firmo minha fé nessa palavra. E é lógico, a gente pensa, né? Pensa na família às vezes, mas eu acho que a vontade sua de fazer, a missão que está no seu sangue, ela é maior do que isso, né? Acredito que no momento que você entrou ali, se quis entrar para uma carreira policial, você tem ciência que é aquilo e pronto, né? Vai ter que... Ou não vai, né? Sim, não, tipo assim, é um desafio, né? Porque assim, você quer fazer aquilo, você quer fazer, você quer aprender, você quer enfim, contribuir com a justiça, você quer contribuir com a sociedade, você quer salvar pessoas, então essa vontade é maior. A vontade de você pegar ali, né? A gente sempre fala que na sociedade tem 3 tipos de pessoas, a ovelha, o lobo e o cão pastor. A ovelha é o cidadão que só quer viver, que não tem a maldade. O lobo é o criminoso, aquele que quer extorquir a ovelha, quer matar, quer roubar, quer destruir. Tem o cão pastor. O cão pastor, qual que é a função dele? É proteger a ovelha, é ir para o confronto com o lobo. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, a gente tem essa semelhança, isso no sangue de ser assim, alguém que quer fazer algo, que quer proteger a sociedade. E aí eu acho que isso é mais forte de qualquer medo, qualquer sentimento. Na hora você não trava, você vai, você quer fazer. Às vezes você até faz algumas loucuras, né? É o que eu estava falando no começo. Você quer fazer. Daí você vai e acaba, às vezes, não considera... Quer tanto ajudar e resolver que acaba se precipitando, né? Não considera os riscos, isso. Dando continuidade, então, aqui, meu mano, vou fazer mais uma perguntinha pra você. Número 8. Família e profissão. O que é mais difícil? Enfrentar o risco ou a rua? Ou explicar para a família os perigos da profissão? Então, a questão de explicar para a família foi difícil no começo, né? A família que eu falo, assim, num aspecto não só na minha casa, né? Minha casa, assim, estava bem resolvido, mas minha mãe, né? Minha mãe, ela não aceitava muito bem a situação. Tanto é que quando eu entrei para PM, ela ficou 45 dias sem falar comigo e ela torcia, né? Contra, assim, no começo. Ela orava, inclusive, para não dar certo. O que é verdade. Orava pra não dar certo. O que é verdade, mas é verdade. Como Só que assim, eu não culpo ela, porque eu entendo que eu tenho filho, entendeu?
E hoje, sendo bem sincero contigo, eu não gostaria que meu filho fosse polícia. Nenhum deles. Então, eu entendo ela totalmente. E, assim, no começo foi difícil, mas depois eu vi que ela entendeu, que ela até, assim, até veio pro meu lado. Até sentiu um certo, assim, vamos dizer que ela sentiu um certo orgulho e tal. Mas no começo foi um pouco complicado, assim, de explicar esse risco para ela. Olha que interessante, E eu né? acho que até hoje, apesar dela entender, eu acho que ela ainda fica meio um pé atrás, assim. Mãe é mãe, né? Mãe Sempre é mãe, com o não coração adianta, na mão. Mãe é mãe. Então, o risco das ruas, eu acredito que é o que eu falei um pouco antes, né? Quando você tem um propósito de vida, quando você tem uma convicção de fazer algo, essa convicção é maior do que qualquer coisa, qualquer risco. Você esquece um pouco os riscos. Você sabe que a tua profissão é aquela, você está numa guerra urbana ou numa batalha e você tem que prender ali o humilhante, o vagabundo, enfim. E você vai e faz. Mas a questão da família às vezes é mais Não tem complicado. como chegar contando tudo, né? Meu irmão, mito sobre a PM, mito sobre a Polícia Militar. Qual é o maior mito que as pessoas têm sobre a rotina da Polícia Militar? Ainda foi suave, sobre a rotina. Sobre a rotina. Sobre a rotina. Vou repetir a pergunta, ó. Qual é o maior mito que as pessoas têm sobre a rotina da Polícia Militar? Vamos tentar pensar alguma situação assim que a polícia persegue alguém, uma rotina, eles passam aqui porque aqui, sei lá, tal coisa. Cara, de uma forma geral, uma coisa que eu escutava antes que não tem nada a ver, os caras falavam assim, é um meio que um senso comum, né? E pessoas que não têm o conhecimento do que é a PM. A PM não é porque eu sou policial militar, mas eu defendo assim a instituição, cara, por isso que eu defendo o colégio militar, por isso que eu defendo, assim, que todo mundo servisse ao exército, acho que todo jovem deveria, porque você aprende disciplina, você aprende hierarquia, você aprende a ter honra, você aprende um monte de coisa, você desenvolve a sua coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Educação, exatamente. Então, uma coisa que eu percebi é que algumas pessoas até me falaram quando eu passei no concurso, fica esperto, porque se você entrar lá, se você não entrar no esquema, eles dão um jeito de te apagar, enfim, de te prender. Falando assim, que tipo, mais ou menos, todo policial é corrupto, ou tipo, mais ou menos isso. Mais ou menos todo isso. Cidadão não presta, mais exato. ou menos uma coisa assim. Isso era uma conversa assim, mais de um tempo atrás, hoje parece que deu até uma parada com isso. Mas ainda tinha, quando eu entrei, uma conversinha assim, de um outro desavisado, um outro especialista aí, que de especialista não tem nada, que falava isso. E na verdade, cara, a Polícia Militar do Paraná é uma instituição séria, exemplo. E eu vejo assim que não tinha nada a ver isso aí. Pelo contrário, uma outra coisa também que fala é que a polícia é racista, né? Tem muita gente, principalmente assim, militante. Cara, a polícia é a instituição mais democrática que existe, porque qualquer um pode fazer o concurso. Se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é azul, se você é homem, se você é mulher, você pode fazer o concurso. Você passou, e aí eu falo do curso de formação. Quando você entra lá, você aprende o valor das pessoas, independente de etnia, raça. A gente fez o campo, que é 3 dias que a gente passou no campo, e ali foi racionado comida, a gente passou frio. Então a gente tinha que se acolher entre nós. E ali a gente vê o poder da irmandade, o poder do companheirismo, de você valorizar as pessoas. De quem tá ali, não importa a característica física, não importa se o cara é de outro estado, se o cara... Enfim, qualquer situação, você tá junto. É ele que vai te socorrer. Então a polícia tem isso, ela quebra qualquer ego, ela faz você entender esse companheirismo, você ter essa visão das pessoas que você precisa, e não tem preconceito nenhum. Ninguém fica lá treinando, eu tenho que abordar tal pessoa, eu tenho que ir lá e prender tal pessoa. Não existe nada disso, pelo contrário. A polícia é uma instituição séria, é uma instituição que eu devo muito à polícia, porque me ensinou minha esposa está aqui nos bastidores, ela pode falar, me ensinou a ser homem de verdade, a sair do menino que eu era e me tornar um homem. Me ajudou muito, cara, muito. Até as dificuldades que eu tive na polícia me ajudaram a crescer, a amadurecer. Você tocou num ponto ali do colégio militar e eu concordo contigo, sargento, porque a educação vem do pai, mas vem também da escola, porque boa parte do tempo as crianças passam na escola. Então o colégio militar é top, né? É verdade, cara. A escola é uma extensão da casa, né? E se você vê países como a Coreia do Sul, por exemplo, ela saiu de uma guerra devastada, investiu na educação básica, na educação ali das crianças, aquela educação mais jovem ali,
e primária, né? E se transformou numa potência. O país ali foi restaurado em pouco tempo. Então a gente tem que investir na educação básica, na escola. E eu sou um defensor por quê? Porque na escola militar, no colégio militar, no ensino militar, aqui no Paraná tem muito cívico-militar, né? É um local que tem ordem, é um local que tem regras, é um local que impõe uma hierarquia, uma disciplina, é o que a gente estava falando no começo, que precisa para o jovem, para ele se enquadrar, para ele levar isso para a vida dele, para ele ser um bom cidadão, para ele respeitar as pessoas, para ele respeitar as leis, para ele ser um bom cidadão. Então eu vejo que o ensino militar ele é perfeito. Eu sou assim, tenho assim um quê na minha vida que eu não tive um contato com o militarismo antes, mas na minha vida foi muito importante para o meu crescimento, me ajudou demais. E acredito que no jovem também ele é muito importante. Show de bola, Camargão. Pergunta número 10. Momento marcante. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Marcante. Da sua carreira até hoje. Algo que te marcou. Indiferente da situação. Qual o momento mais marcante, que foi um divisor de águas na sua carreira até hoje? Rapaz, ali teve vários, hein? Mas eu acho que o momento quando você volta do campo, assim, que tá encerrando teu curso de formação, que você vê sua família chegando, teu filho... Quanto tempo fica longe? A gente ficou no curso 10 meses, mas não tivemos internato, né? O campo é 3 dias, mas 3 dias de sugação extrema, né? Então, quando você retorna, e você sabe que é o final do curso de formação, que você vai se formar, que você, a partir daquele momento, você não é mais um aluno, mas você é um policial militar formado. Orgulho, né? E você olhar toda a sua família, né? Eu acho que ali foi um dia muito marcante na minha vida, um momento muito marcante, assim, porque você já chega meio debilitado emocionalmente, você já chega meio debilitado fisicamente, e aí você receber a sua esposa, né? Minha mulher me deu muita força, assim, no todo o processo da polícia militar, para eu entrar. Teve época da minha vida que eu passei desempregado, então que ela estava trabalhando e eu ficava ali estudando em casa, apoiando, recebendo seguro-desemprego. Legal. Então ela foi meio que a base ali da casa. Então ver essas pessoas, ver meu pai, que sempre eu não sei se é uma coisa minha, mas parece que todo filho ele quer dar orgulho pro seu pai. Com certeza. E você vê o seu pai ali te esperando e tendo orgulho, chorando junto com você, cara, isso aí não tem preço. Que benção, isso aí né, é uma irmão? coisa Deus que é você olha pra trás assim, você fala, pô, já valeu a pena, né? Que bom, mano. Seus filhos também tendo orgulho de você, cara, isso é uma coisa assim que não tem valor que pague. Camargão, show de bola. Então 10 perguntinhas aqui, pessoal, foi feita aqui pro vereador Sargento Camargo. E pra quem não conhece e não segue ele ainda nas redes sociais, tá aí o Instagram dele. Camargo Carlos SG, ou pode digitar Sargento Camargo que você vai achar também. Sargento Camargo ou Camargo Carlos SG. Me segue lá e a gente vai trocar uma ideia lá. Me manda Pessoal, mensagem. vídeo semanalmente, podcast semanalmente. Pessoal, se você tá vendo esse vídeo no Instagram, se você tá vendo esse vídeo em alguma outra plataforma que não seja o YouTube, segue nós lá, tá bom? É Oficial Gamer Up, tá bom, pessoal? Segue nós lá. Oficial Gamer Up. Pessoal, forte abraço, tudo de bom, Deus abençoe, Camargão. Valeu, Deus abençoe. Tamo Obrigado, junto, fechou? tamo junto. Valeu, um abração. Valeu, até mais.